Olá, mulheres, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre Filipenses capítulo 2. Então vamos lá. Ele fala ali no começo, né? Faz algumas perguntas na minha Bíblia. Ele fala assim: a minha Bíblia é a versão NVT. Fala assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Daí ele segue falando. Ele fala, né? Ele nos convida para vivermos em comunhão, para vivermos em harmonia, em união, cuidando um do outro, trabalhando juntos, com integridade e com a mesma forma de pensar, com o mesmo propósito. Olha só, primeiro isso, né, tem que acontecer dentro de nós mesmos. O Senhor nos chama para sermos íntegras. Íntegra significa que nós sejamos inteiras, com a mesma forma, com o mesmo pensar, seja o meu agir. Isso já é um pouco difícil, às vezes isso já não acontece dentro de nós mesmos, né? E Ele nos chama para fazermos isso em comunhão, em unidade com a igreja, com o povo de Deus. Então, que o nosso pensar seja o mesmo que o nosso agir, que nós sejamos íntegras, né? Pensar e agir da mesma forma, né? Sendo corpo, alma e espírito, a mesma coisa. Todos estão ligados, mas hoje às vezes um pode querer uma coisa, nossa alma deseja uma coisa, nosso espírito quer outra e nosso corpo faz outra. Então, completamente dividido dentro de nós mesmos. Mas Ele nos chama para sermos um só com Ele. Amém? Então, às vezes, a gente precisa de força, né? Na verdade, é de glória em glória, né? A salvação da nossa alma, a gente sabe que isso é dia a dia, uma escolha nossa. A gente precisa escolher pelo Senhor todos os dias. Então, dia a dia a gente vai caminhando, né? E Ele vai nos esvaziando de nós mesmas e vai enchendo dele. Então, a gente precisa sempre pedir ao Senhor: Senhor, me esvazia de mim, me ajuda nessa caminhada, me ajuda, esteja comigo. Ele sempre está junto. A gente só precisa pedir, a gente só precisa falar que a gente quer Ele. A gente precisa escolher por Ele, né? Então, assim como Jesus, Ele se esvaziou da glória de ser Deus e veio em forma humana para nós. Ele é assim como nós. Teve desejos, teve vontades, mas Ele cumpriu o seu propósito. Ele obedeceu, né? Como ali fala no verso 9, fala: por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, que tremendo, né? Então Jesus obedeceu, cumpriu o propósito dele por inteiro, não ficou nenhuma pecinha faltando, ele cumpriu por inteiro, fez toda a vontade do Pai. E assim também ele pede para nós fazermos, né? Toda a vontade do Pai. Se a gente se esvazia de nós, assim como o Senhor Jesus se esvaziou e se encheu do Pai. Ele era um com o Pai e ele nos chama para ser um com Ele. Amém? Depois ele fala, né? No verso 9, não, 9 eu já li. Depois ele fala: trabalhem com afinco na salvação, né? Lembrando que a nossa salvação da alma, de novo, né? Falando de novo, que a nossa salvação da nossa alma é dia a dia, é uma escolha diária, né? É uma transformação diária. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente vence isso? A gente precisa se esvaziar, vencer as nossas vontades, dominar sobre elas, renovar a nossa mente dia a dia. E como que a gente faz isso? Lendo as escrituras, meditando nas escrituras, praticando as escrituras, né? Então, essa é a forma de buscar a salvação da alma, né? O verso 13, ele fala assim, ó: trabalhem com afinco na sua salvação. Não, no verso 13 ele fala assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado de Deus. Então, olha só, foi o que eu falei ali em cima, né?
O Senhor está conosco, a gente só precisa pedir a ajuda dele, para que ele faça, que ele continue fazendo a obra dele. Amém? E depois no verso 15 fala assim: levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então aqui ele nos dá uma ordenança para sermos diferentes. Nós não somos qualquer um, nós não somos só mais um, não, nós somos filhas de Deus. E ele nos chama aqui. Aqui não é assim, pode ser, se você hoje acordou bem, você pode brilhar. Ou se você hoje não tem nenhum problema, você deve brilhar. Não, aqui ele fala, levem uma vida inculpável em todo tempo como filhas de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo onde está cheio de brigas, tá cheio de desavenças, tá cheio de egoísmo, tá cheio de guerras, tá cheio de doença, tá cheio de perversidade, de coisas terríveis. Nós temos vivido dias terríveis de ver nossos irmãos e irmãs sofrendo coisas muito difíceis, muito que a gente não consegue às vezes nem imaginar, porque graças a Deus a gente não passa por isso aqui na nossa nação. Mas o Senhor pede para que nós sempre estejamos lembrando deles, orando por eles, como se fosse conosco, né? Como se fosse nós mesmos. E para que nós, aonde nós estamos agora, que a gente brilhe como luz resplandecente, que não se apaga. Amém? Então, que nós sejamos essa luz que o Senhor está pedindo para nós. E aonde quer que nós estejamos. Não só quando eu estou bem, não só quando me convém, mas quando convém ao Senhor. Amém? Que nós sejamos assim, inteiras dele. Amém? Pedindo ajuda, né? Porque eu sei que não é fácil. Às vezes a gente não quer, né? Eu sei disso. Mas que nós coloquemos sempre a vontade do Senhor na frente. Amém? Beijo. Deus abençoe.